Estamos dando continuidade em Gênesis 41, já iniciamos esse capítulo na aula passada. É o capítulo da virada, é o capítulo que mostra, nossa ênfase na última aula foi mostrar como José, que tinha chegado ao fundo do poço, no final de Gênesis 40 e até essa primeira frase de Gênesis 41, que fala passados 2 anos inteiros, que dá esse entendimento de que esses 2 anos foram muito difíceis para José suportar, talvez os anos que mais demoraram passar para ele. Então ele chegou ao fundo do poço, mas num instante, assim, num dia, num movimento meteórico, ele sai da masmorra, ele sai da prisão, ele sai do pior lugar ao qual ele chegou em todo esse processo de 13 anos, e ele chega ao topo do poder. Então nós falamos sobre isso, sobre os sonhos, mas agora nós queremos falar um pouquinho sobre... Ele vai ficar bastante tempo nessa posição de poder, mas nós queremos falar assim, o que as Escrituras mostram nesse capítulo sobre a humildade de José ao chegar ao poder, ou ao chegar à posição em que ele poderia ser chamado para o poder. Ele foi tirado da prisão, e aí nós queremos observar especialmente esses aspectos da vida de José que podem nos ensinar sobre a verdadeira humildade. Porque, como a gente sempre fala, não é difícil, às vezes as pessoas não são, mas não é tão difícil ser humilde quando você está sofrendo, quando você está passando por dificuldades. A gente muitas vezes se torna mais humilde, a gente se quebranta mais, mas é muito difícil continuar humilde ou realmente manifestar humildade quando estamos no sucesso, quando tudo vai bem, e principalmente quando a gente está em alguma posição de poder. O poder corrompe o coração, o poder nos torna piores do que nós já seríamos, ou o poder também traz à tona aquilo que está no nosso coração. Então vamos pedir a ajuda de Deus para enxergarmos nesse relato, nesse capítulo que mostra todo esse momento de virada, esse momento tão dramático em que José finalmente sai do fundo do poço e já alcança uma posição que Deus tinha preparado para ele. O Senhor nos mostrou o verdadeiro exemplo de humildade, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que é Criador, dono absoluto, soberano de tudo que existe. O Senhor nos ensinou o que é humildade. Nós queremos aprender, queremos ter nossos olhos abertos e queremos ser transformados, né, na verdadeira imagem de quem o Senhor é. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a não perder essa visão, a não perder a essência do que é ser como o Senhor é. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado, vou sempre repetindo isso, a vida de José pode nos ajudar a entender muitas coisas, mas nós temos olhado sobre 4 aspectos diferentes, distintos, né, mas sempre ao mesmo tempo. Então, José nos mostra um exemplo bíblico raro, na Bíblia mesmo, é raro ter alguém que nos mostre um exemplo de caráter, um exemplo de pureza, um exemplo de uma pessoa realmente parecida com Jesus, com a natureza de Deus. José também, que é muito ligado a esse primeiro aspecto, José nos mostra a própria figura de Jesus. Ele é uma pessoa como vários outros servos de Deus, como Abraão, como Davi, como Moisés. Ele aponta para Jesus, mas temos falado que
nessa vida de José, nesse detalhamento da vida de José, nós temos mais características, assim como nós temos mais revelação do que é o caráter parecido com Jesus, nós temos também mais exemplos, mais situações que apontam para o Messias, que apontam para Jesus. Sabemos que tudo que todas as escrituras, todas as figuras, todas as histórias, até as coisas como o tabernáculo, como os sacrifícios, tudo aponta para Jesus. Tudo veio mostrando, exemplificando, nos ensinando e dando base para que nós pudéssemos entender quem é Jesus e o que ele faria. Mas também José é uma pessoa que tem muita riqueza para apontar para a vida de Jesus. Um terceiro aspecto que fica muito evidente na história de José é a soberania de Deus, a providência de Deus, que é Deus coordenando as coisas. Quando a gente fala soberania de Deus, Deus é soberano, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quer, Ele que fez tudo, mas quando nós falamos a soberania, ou melhor ainda, a providência de Deus, nós estamos falando de como Deus faz todas as coisas cooperarem, como Deus está não manipulando, não nos tornando como marionetes, mas Ele está trabalhando com as circunstâncias, trabalhando com as situações para levar ao propósito dele. Então, a vida de José mostra que em nenhum momento, nas circunstâncias, nos piores momentos de José, Deus não tinha perdido de maneira nenhuma o controle. Deus sabia o que ele estava fazendo, Deus estava encaminhando as coisas para um objetivo maior, muito maior do que o próprio José poderia imaginar. Porque às vezes nós podemos ter até a impressão de que nós é que buscamos de Deus, nós é que sonhamos, nós é que pedimos a Deus para nos levar para um objetivo, para cumprir uma missão, mas tudo vem de Deus. Deus tem um plano para cada pessoa, Deus tem uma missão para cada pessoa, e a missão, a providência de Deus, todas as coisas cooperarem para o bem, nós temos falado bastante, não é simplesmente para que eu seja feliz, para que eu realize as minhas ambições, mas embora Deus tenha isso em mente, Ele quer o melhor para nós, porque Ele é Pai, Ele quer o melhor para cada filho, Ele tem amor, Ele tem uma atenção individual para cada pessoa, mas o propósito de Deus e a nossa felicidade maior é cooperar com esse grande plano de redenção e com o que Deus tem em mente para estabelecer o seu reino, e tem coisas como 1 Coríntios 2 fala que nem entraram na nossa cabeça, nem passaram pela nossa cabeça aquilo que Deus tem preparado. Então Deus tem preparado coisas maravilhosas, não para que eu tenha uma mansão no céu, não para que eu seja a pessoa mais rica, mais poderosa, mais feliz, que os meus desejos sejam realizados, mas para que haja um bem-estar, para que haja um propósito cumprido para Deus e para todo o seu povo e toda a sua criação, né? Então, essa é a nossa felicidade maior. Então, a vida de José mostra isso. E em quarto lugar, nós estamos sempre estudando como a vida de José, como isso é comum a tudo que nós estamos estudando no estudo sistemático, como é que a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, de cada pessoa, como que essa história contribui, é um pequeno pedaço do quebra-cabeças maior, mas como que essa história contribui para esse plano de Deus. Então nós temos a história de José, como ele sofreu e como ele chegou ao poder, mas isso faz parte de um plano maior, que também tem a ver com o ponto anterior, que é a providência de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Então, são esses 4 aspectos que nós estamos estudando, e hoje nós vamos focar especialmente nessa questão do caráter.
o caráter de José apontando para Jesus, refletindo. Quem faz isso melhor do que qualquer pessoa, evidentemente, é Jesus. Mas como que a vida, o caráter de José, já que José, ele não era perfeito, ele não é uma pessoa como Jesus, que não tem defeito de jeito nenhum, mas, de maneira geral, a vida de José aponta para o tipo de caráter que Deus quer. Então, nós queremos observar essa questão aí de humildade e pensando especialmente nesse aspecto de que José aprendeu a humildade, porque se nós formos pensar nas entrelinhas do início da história de José, parece que José não era tão humilde no início. O jeito que ele contou os sonhos, lá no início da história dele, quando ele tinha 17 anos, parece que não demonstra humildade. Era importante que ele contasse os sonhos. Imagine assim, se tudo isso tivesse acontecido na vida de José, como que Deus iria depois mostrar? Está vendo? Eu mostrei lá no início o que eu tinha em mente para a vida de José. Jacó, pai dele, os irmãos, todos puderam, no fim, refletir e entender que os sonhos de José não foram uma fabricação, não foram uma invenção dele. Então, era importante. José não deveria não ter contado. Mas o jeito que ele conta e a reação que produziu nos irmãos, embora talvez o defeito maior estivesse no coração dos irmãos, mas parece que demonstra uma arrogância. E é difícil imaginar um rapaz de 17 anos sonhando que todos os seus irmãos e até os pais vão se inclinar diante dele. É difícil imaginar ele não ter contado isso com uma certa arrogância, prepotência. Então, José, ele não nasceu humilde como nenhum de nós tem a humildade como uma característica herdada ou natural. Isso não vem de maneira natural, ninguém é humilde por natureza. Então, nós queremos observar essa questão de humildade, porque ele passou 13 anos sendo quebrantado e é impressionante se você seguir a história de várias pessoas na Bíblia. Muitas pessoas tiveram assim uma vida, uma carreira, uma vocação, e quando chegam ao topo, quando chegam ao poder, vamos pensar no rei Salomão, filho de Davi. No início ele se sentia uma criança, ele orou para Deus, falou assim: eu sou uma criança, eu não sou capaz de guiar teu povo. Ele fez um pedido para Deus maravilhoso, de pedir um coração que ouvisse, um coração sábio. Então Deus elogiou e falou assim: que bom que você não pediu fama, que você não pediu riquezas, que você não pediu exaltação. Então Salomão começou a carreira, começou a vida com humildade, mas nós sabemos que ele não permaneceu nessa posição. E tantos outros, você pode ver o juiz Gideão, quantas pessoas começaram bem, mas não terminaram bem. O rei Ezequias, tão humilde diante de Deus, quando estava enfrentando os exércitos da Síria, só que no fim ele ficou orgulhoso, chamou os embaixadores de Babilônia para ver as riquezas. Enfim, o difícil realmente é ter humildade quando você chega ao poder. Então, em primeiro lugar, vamos aqui em Gênesis 41, vamos ver primeiro assim o poder que Faraó colocou nas mãos de José. Vamos ver assim o nível de poder, porque é uma coisa você sair da prisão como um hebreu, né? Para os egípcios era
um super assim de segunda, terceira classe, assim, né? Era uma pessoa desprezada por eles, como se assim era uma pessoa sem cultura, sem conhecimento, sem a etnia, assim, para eles era realmente uma pessoa desprezada. Então é uma coisa ele sair da prisão e ser nomeado por Faraó para administrar, para cuidar das coisas. Mas vamos ver as palavras que são registradas aqui em Gênesis 41 para entender o poder instantâneo. Isso não aconteceu depois de 13 anos de sofrimento, mas a partir do momento que Faraó chamou José, instantaneamente, vamos ver o que Faraó fez de José. Eu vou voltar como ele foi escolhido, nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu quero mostrar o poder que José recebeu. Então, vamos ler assim o que Faraó fala para ele a partir do versículo 40, Gênesis 41, 40. Ele fala assim: tu estarás sobre a minha casa, casa de Faraó. Tu estarás sobre a minha casa. Por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono, ele só se reserva o poder maior que ele só para Faraó. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então, ele é nomeado para uma posição. Nós vamos voltar a ver como José sugeriu isso, mas lembra assim, que vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e José não só interpreta corretamente o que os sonhos significavam, qual era a mensagem que Deus queria dar. Isso foi muito enfatizado por José em todo momento. Assim, Deus quer te dar uma mensagem. José não chegou falando assim, Deus quer que você reconheça em mim a pessoa, o profeta, o homem de Deus. Não, assim, não tem... José não coloca nada em relação a ele. Deus deu esses sonhos para o Senhor, para o Faraó, para avisar Faraó o que vai acontecer. Ele fala isso umas 3 ou 4 vezes durante o texto anterior. Então, José tem muita clareza sobre isso. Deus está dando um recado. E a palavra de sabedoria, a palavra de conselho, José, apesar de ser muito, assim, é apenas um escravo, ele tem a ousadia não só de interpretar o sonho, e veja, isso não é falta de humildade, ele tem a ousadia de dar um conselho, de dar uma palavra de sabedoria. Como falamos da última vez, não adianta você saber o que vai acontecer se você não sabe o que fazer diante disso. O que adianta ter revelações sobre os últimos tempos, falar que sabe alguma coisa sobre a tribulação, sobre os últimos dias, sobre o sistema da besta, enfim, qualquer coisa. O que adianta você saber... Ou saber assim, olha, vai acontecer tal coisa na próxima eleição. Tem profetas que profetizam. O próximo presidente, as próximas coisas que vão acontecer, tem gente que profetiza. Mas o que adianta? Primeiro que muitas dessas profecias não acontecem. Mas segundo que, mesmo que você saiba, mesmo que você receba uma palavra de revelação sobre o que vai acontecer, o que adianta? O que adianta saber o que vai acontecer e não saber como lidar com isso? A gente pode pensar, é uma palavra muito óbvia. Vai ter 7 anos de fartura, então economize, guarde, separe o excesso, a abundância, prepare para os 7 anos de fome, de falta. É uma palavra muito simples, muito óbvia. Mas muita gente não faria isso, muita gente, né, o próprio Faraó,
Será que ele, só de interpretar o sonho, ele saberia como fazer? E José ainda explica, ainda dá uma chave, fala assim, então durante os 7 anos, você deve cobrar um imposto, uma separação de 20%, de 1/5 de tudo que é produzido. Então José, ele tem uma palavra sábia do que deve ser feito, ok? Mas Faraó, ele não apenas diz assim, tá bom, então você deu esse conselho, eu vou colocar você como responsável para administrar essa parte aí de guardar a abundância para o tempo da fome. Ele coloca José sobre tudo, não era necessário ele fazer isso. Mas então ele fala, você vai ser autoridade máxima. E lembra que José passou por isso numa escala pequenininha na casa de Potifar, que Potifar colocou José sobre tudo na casa dele, e Potifar ficou de férias. Potifar ficou assim, ele nem tomava conhecimento, e Faraó está fazendo a mesma coisa. Eu nem quero saber. Você tem autonomia, você não precisa me consultar, você pode fazer o que você quiser, carta branca. Então, imagine esse poder, imagine, eu estremeço de imaginar o que aconteceria se algum líder desses que, infelizmente, ninguém é melhor, ninguém é pior do que ninguém, mas olha a igreja, o povo de Deus hoje, se alguém, e a gente já está até vendo situações em que as pessoas se colocam como representantes de Deus, como as pessoas que estão do lado dos valores de Deus, mas imagine colocar essas pessoas no poder. Nós já vimos esse filme, nós já vimos o que acontece quando coloca até pessoas, pastores, religiosos, pessoas que se colocam como pessoas de Deus. O que acontece quando você coloca essa pessoa no poder? Pode ser poder político, ou pode ser o poder de dirigir uma igreja, pode ser o poder de estar à frente de um ministério, pode ser o poder de ter muito dinheiro. Há muitos anos eu falo que é muito raríssimo alguém de Deus ter chegado ao poder, ter chegado ao ponto de ter muita riqueza, ou ter chegado ao ponto de ter muita fama, que muitas vezes as 3 coisas estão relacionadas. Mas dinheiro, poder, pelo cargo, fama, por qualquer motivo, por ser um cantor, por ser um pregador. Então, é muito, muito raro ver alguém que tenha chegado a esse ponto de Deus permitir que a pessoa tenha uma ou mais de uma dessas 3 coisas e ter usado bem. Nós temos alguns exemplos históricos, como o registro histórico de John Wesley, famoso John Wesley, que escreveu livros, mesmo naquela época, isso hoje é mais comum, as pessoas escrevem, os livros são populares, são conhecidos. Hoje não precisa necessariamente escrever um livro, você pode ter milhares ou milhões de seguidores em alguma rede social e ganhar dinheiro com isso. É muito, muito raro. Nós temos uma abundância de exemplos negativos do que acontece quando a pessoa tem poder, tem fama, tem dinheiro por causa disso. Dizem, a história diz que John Wesley ganhou bastante dinheiro com a venda de livros, dos livros que ele escreveu. E ele não mudou, ao longo da vida dele, ele não mudou em nada o estilo de vida. O que ele era, o jeito que ele vivia quando ele tinha pouco dinheiro, era o mesmo jeito que ele vivia quando ele tinha muito dinheiro. Eu tenho ouvido falar alguma coisa sobre uma ou outra pessoa no nosso tempo também que fez isso, mas eu nem vou me arriscar a falar nomes, porque a gente não sabe se continua sendo assim, mas eu ouvi dizer também de pessoas cristãs que ganharam muito dinheiro com livros e não mudaram seu estilo de vida. John Wesley, ele
o que ele fazia com esse dinheiro a mais que ele tinha? Ele usava para abençoar outras pessoas, para doar para o reino de Deus. Então, ele não mudou a vida dele. Então, é muito, muito raro isso acontecer. Mas vamos ver o que acontece com a vida de José. Mas eu não terminei de ler ainda. Então, Gênesis 41, versículo 40... Vamos continuar lendo, porque o registro aqui descreve em detalhes o que Faraó deu para José. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te he posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão. Ele tirou o anel da mão dele. Ele disse: agora eu não vou mais fazer decreto. Quem vai fazer decreto é você. Ele tirou o anel da sua mão. O anel era o selo que provava que Faraó tinha dado aquela ordem. Ele tirou o anel da sua mão, o pôs na mão de José, versículo 42. O fez vestir de roupas de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço. Você suportaria isso? Você mudaria seu coração? Você começaria a agir diferente? Você teria alguma atitude diferente? Você seria mais intolerante? Você seria mais prepotente? Você seria mais insensível? O que você faria se isso acontecesse com você? Versículo 43. E fê-lo subir no segundo carro. Então, não é o primeiro, não é o carro de Faraó, mas ele o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos, meu Deus do céu, ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Não para, é um versículo atrás do outro, gente. Que poder é este? Eu estou enfatizando isso porque o texto está nos dando informações sobre o grau, sobre o nível de grandeza que Faraó deu a José. É praticamente insuportável. Você não consegue chegar a esse ponto sem se corromper. Isso é terrível, é muito, muito mais fácil você lidar com fracasso do que com sucesso. Disse ainda, não terminou ainda, versículo 44, disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, não estou renunciando à minha posição, eu sou Faraó. Porém, sem ti, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Eu sou Faraó, mas eu vou assumir uma posição só de figura, porque é você que vai fazer todas as chamadas, é você que vai determinar. Sem você, sem sua palavra, ninguém vai levantar a mão nem o pé em toda a terra do Egito. E aí ele dá um nome, porque para ter essa posição de poder no Egito, ele não poderia ser conhecido como um hebreu. Então ele deu um nome egípcio para José. Chamou José de Zafenate Paneia. Uau, que nome, né? E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então não era a filha do rei, mas era a filha de um sacerdote. Então tinha muito status ele ter essa esposa. Era uma esposa egípcia, era uma mulher filha de um sacerdote pagão, filha de um sacerdote que não conhecia a Deus, a filha do sacerdote. Então, pensa em tudo isso acontecendo com José no mesmo, assim, não sei se foi tudo no mesmo dia, mas aqui está relatando tudo como algo que aconteceu praticamente no instante, praticamente no mesmo dia. Faraó coloca José numa posição de poder, ele muda o nome, ele dá a ele uma esposa que também os soberanos até hoje, né? Os ditadores e até muitos líderes
E isso acontece por toda parte. Líderes democráticos, eles não se chamam de Deus, mas eles usam. O povo começa a colocar títulos e a própria pessoa, ele anseia por ser adorado. E isso era comum naquela época. O faraó, o rei da Babilônia, os imperadores de Roma, eles eram todos considerados deuses. Então José está se casando com uma filha de sacerdotes, quer dizer, isso tudo coloca José numa posição de quase divindade, de ser alguém acima, e todo mundo se ajoelha diante dele. Que situação que José recebe. Então, tudo isso acontece e saiu José por toda a terra do Egito. Então, eu estou simplesmente lendo o que está escrito aqui, mas isso pinta para nós um quadro impressionante dessa posição de poder que José recebe no mesmo dia, praticamente, tudo acontece assim que ele sai da prisão. E repetindo mais uma vez, as pessoas que chegam ao poder sem passar por sofrimento são mais vulneráveis. As pessoas que chegam ao poder porque já são filhos de famílias ricas, que já são pessoas assim, de uma certa, como se fossem nobres, né? Essas pessoas, elas nunca sofreram, elas vão ter muito menos possibilidade de ter humildade. Mas mesmo as pessoas que saem lá de baixo, nós temos exemplos das revoluções, assim, na verdade a história humana é cheia desses exemplos. Eu estou enfatizando isso para mostrar que isso que aconteceu com José é muito incomum, é muito raro, é sobrenatural. A mão de Deus estava sobre a vida de José. Como que José suporta tudo isso e não se corrompe? Eu não posso provar que José não tivesse algum elemento de orgulho, mas pelo menos assim, no relato bíblico nós não vemos sinais de José se corrompendo por causa disso. Então, me vem à mente agora assim, né, alguns exemplos históricos bem conhecidos, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no século XVIII, ela foi uma revolução do povo comum que estava sofrendo, que estava passando fome, se revoltaram contra um sistema de realeza, né? Os reis da França, eles eram muito injustos, né? E nem conheciam, tem aquela frase famosa, né, que a rainha da França, quando falaram com ela que o povo não tinha pão para comer, falou assim, mas por que eles não comem bolo? Ela nem sabia que tipo de situação o povo vivia. Imagine assim, se eles não tinham pão, muito menos bolo, mas era uma total insensibilidade. Mas o ponto que eu quero dizer é, a Revolução Francesa tirou, né, derrubou os reis, derrubou aquele sistema, mas o que eles fizeram? Aqueles que eram pobres, aqueles que estavam se levantando contra a injustiça, tomaram o poder e se tornaram cruéis, se tornaram duros, se tornaram mais uma vez, só substituíram a realeza por uma outra forma de opressão. E a mesma coisa aconteceu na Rússia, por exemplo, quando eles tiraram os czares, a Revolução Comunista. Na Romênia, a gente tem história de como os comunistas tomaram o poder, mas viviam na riqueza, viviam no luxo, enquanto o povo passava fome. Então, essa situação de sair lá de baixo e se tornar um governante, não garante que você vai ter humildade. Não garante. Então, tudo isso assim, é para a gente refletir sobre o que está acontecendo aqui com José. Então, agora vamos voltar um pouquinho na história, aqui dentro do capítulo 41, mas eu até coloquei aqui nessa folha, os aspectos em que a gente pode observar a humildade, ok? Então, eu quero chamar a atenção, lá quando ele é chamado da prisão,
e Faraó, no versículo 15, 41:15, quando Faraó diz a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Ele encheu, e foi isso que o copeiro contou para o Faraó. Eu estive na prisão, eu tive um sonho, o meu colega teve um sonho, e um outro escravo preso lá interpretou os sonhos e deu certo exatamente como ele interpretou. Então o Faraó chama José e diz: eu ouvi falar que você sabe interpretar sonhos. Então José, ele tem consciência total de que não é ele que sabe interpretar sonhos. É muito óbvio isso, é muito claro, mas nós não temos essa clareza. Tem pessoas, nós vivemos muito isso no ambiente de igreja, em que as pessoas falam: toda honra seja dada para Jesus, toda glória seja para Ele, mas os homens recebem glória. Você fala, muitas pessoas falam, não é por falar isso. A resposta de José tem um som de autenticidade. Ele fala assim, ele tinha falado isso lá na prisão para o copeiro e o padeiro. Ele falou assim: a interpretação de sonhos vem de Deus. É Deus quem interpreta. Ele poderia ter falado assim: eu tenho um dom. Eu tenho um dom, vem de Deus, mas eu tenho. Não, ele não fala: eu tenho capacidade. O que ele fala no versículo 16? Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Não é uma coisa garantida. Eu não posso garantir que eu tenho a interpretação dos sonhos. O que ele disse? Deus vai dar uma resposta a Faraó. É do interesse de Deus. Se você teve esse sonho, com certeza Deus quer te falar alguma coisa. Então vamos reconhecer que isso vem de Deus e vamos crer que Deus vai te dar. Então, essa é a humildade, é saber que não está em você, não está em mim. Se Deus deu qualquer tipo de capacidade, até assim as habilidades que a gente acha que são naturais, que a gente nasceu com certas tendências, certas capacidades, certos potenciais, tudo vem de Deus. E José tinha consciência disso. José sabia que quem daria a interpretação seria Deus. Ele não falou assim: ore um pouco, vamos orar. Assim, ele tinha confiança de que Deus, sim, poderia dar a interpretação para ele, mas ele não chama essa capacidade para si mesmo, ele não ostenta, ele não tem essa prepotência de achar que está nele. Então a primeira coisa é: a capacidade não é minha. Isso vem de Deus. E desde quando o Faraó conta os sonhos, e desde quando ele começa a falar, ele fala: Deus quer falar com Faraó. Deus quer dar uma resposta. Faraó, o senhor teve esse sonho porque Deus queria te avisar. Então, o objetivo de Deus era que Faraó pudesse saber, estar preparado para algo que viria. Então, José entende que não é assim: não, pode me falar porque eu tenho. É como se alguém achasse que tem a capacidade de curar qualquer pessoa, porque Deus já usou você na cura, mas você sempre tem que saber, quem vai determinar se vai ter cura ou não é Deus. Não é meu dom, não é minha capacidade para ministrar a palavra, para dar uma profecia, para dar um conselho, para ajudar uma pessoa em dificuldade. Não existe nada inerente em nós, o dom não é nosso. Isso é tão óbvio, é uma verdade tão fundamental, mas nós perdemos. A maioria das vezes as pessoas se acham capazes, acham que têm o poder, e o poder não está neles, ok? Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que nos chama atenção
aqui sobre a humildade de José, então depois que ele dá essa palavra de conselho, né? Logo depois de interpretar o sonho, né, ele fala assim que vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e ele fala até que a fome vai ser tão grave, né, porque lembra, os sonhos de Faraó eram assim, as 7 vacas magras devoravam as gordas, e depois de devorar, elas continuavam magras, continuavam feias. E a interpretação disso era que vai ter 7 anos de fartura, mas a fome, a falta vai ser tão grande que ninguém nem vai se lembrar da fartura. Assim, não fica nada, não permanece aquela fartura. Então, por isso ele fala, no versículo 33, portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio. Você pode pensar, será que José já estava achando eu sou a pessoa? Isso a gente não vai saber, a gente não sabe. Mas a ideia assim, aqui é que José não está se oferecendo. Ele está pronto, esse é o terceiro ponto. Ele vai aceitar a indicação, ele não foge quando o faraó fala assim, é você. Mas nesse segundo ponto, ele não se coloca como a solução, ele não se oferece, ele não fala assim, olha, faraó, se o senhor quiser, a pessoa certa para cuidar disso sou eu. Não, ele não tem essa pretensão. E eu imagino que José não deve ter, naquele momento, não sei, uma especulação pura, mas eu imagino que ele, um escravo hebreu, será que ele tinha alguma ideia de que Faraó pudesse escolhê-lo como uma pessoa? Ele não tinha nenhuma característica, a não ser essa de ter interpretado o sonho, mas ele não era egípcio, ele era uma pessoa pobre, ele era uma pessoa que está saindo da prisão. Como que ele ia imaginar que Faraó ia escolher ele mesmo para ser essa pessoa? Então ele não tem essa pretensão, ele não tem arrogância, ele não se coloca, ele não se coloca como a solução. E isso pode parecer assim só uma maneira assim indireta, ele deixa para Faraó escolher, mas isso é muito fundamental. Porque não somos nós que escolhemos, nós temos que nos oferecer para aquilo que Deus deseja. O que Deus quer de nós é simplesmente a disposição de Deus nos usar como Ele quer. 1 Coríntios 12 fala, que Deus coloca as pessoas no corpo como Ele quer. E Ele até fala nesse capítulo 12 como muitas vezes os membros mais escondidos, mais humildes, são dignos de cuidado, de atenção. Deus quer que cada um aceite o chamado que Deus coloca. A gente é sempre um equilíbrio fino, porque Deus não quer uma pessoa passiva, que nem quer saber de nada, mas essa ambição humana, como isso atrapalha? E quantas pessoas acham que são as pessoas mais qualificadas para um ministério, para uma função, e não são. Eu vou ler daqui a pouco o texto onde fala assim, não é para você ter uma opinião acima. Vamos ler esse texto aí em Romanos 12, que demonstra exatamente esse princípio de que não é para você pensar além daquilo que deve, não é para você ter uma opinião. Está em Romanos 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós, Romanos 12, 16, não ambicioneis as coisas altivas. Não ambicioneis as coisas altivas. Então, a gente não sabe, eu não tenho como saber o que passou no coração de José nesse momento. Eu estou usando esse texto apenas para dizer, José falou com o faraó para escolher alguém
alguém que pudesse fazer esse papel, mas ele não se colocou, ele não sugeriu, ele não tinha isso. Eu espero que ele nem tivesse isso no coração. Mas aqui está dizendo, então, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Olha que texto. Em um versículo, Paulo fala assim, que não é para ter uma opinião muito elevada. E no mesmo capítulo, ele fala assim, no versículo 3, eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós temos que ter a disposição de fazer o que Deus quiser de nós, seja uma função pequena, modesta, invisível, ou seja algo de grande importância, mas quem escolhe isso é Deus. Eu sempre falo, né, que é como o técnico de um time de futebol, qualquer outro esporte coletivo, o técnico, ele vai conhecendo os pontos fortes e fracos de cada um, e ele fala, você vai ser atacante, você vai ser goleiro, você vai ser de defesa, você vai ser nessa ou naquela posição. E tem posições que não levam à glória. Tem pessoas que só dão o passe, né, para o atacante fazer o gol. Mas cada pessoa é importante. E quem vai determinar isso é o nosso chefe, é o próprio Jesus, ele que escolhe onde cada pessoa vai ficar. E eu vou aproveitar, é um contexto um pouquinho diferente, mas tem um capítulo curtinho no livro de Jeremias, que é desses capítulos que provavelmente a gente nem lembre que existam, né? Mas Jeremias, ele era o profeta, mas ele tinha um amigo, ele tinha um assistente que se chamava Baruque. E esse assistente, Baruque, ele tem um capítulo, é bem curtinho, é o capítulo 45 de Jeremias, só tem 5 versículos. Eu vou começar assim, né? Baruque, o que Baruque fazia? Ele escrevia, Jeremias recebia as palavras de Deus e falava, e Baruque, ele era o escriba, ele era o que anotava, ele que escrevia aquilo que Jeremias falava. Mas ele levava, provavelmente, ele é mencionado em outras partes no livro, mas talvez ele levasse alguma... porque Jeremias, né, profetizou durante o tempo em que Jerusalém foi destruída por Babilônia, e Jeremias foi falando isso antes de acontecer. Então Jeremias era um profeta muito impopular. O que ele falava, nem o rei queria ouvir e nem o povo queria ouvir. Então Jeremias foi perseguido, né? Então Baruque foi junto, né? Ele levava também, porque ele que escrevia, às vezes ele lia em voz alta o que ele escrevia. Então Baruque, ele levava por tabela a mesma perseguição, a mesma opinião, a mesma calúnia que Jeremias levava. Então, olha só, eu lembrei desse texto por causa de uma frase que tem no versículo 5. Mas então, Deus deu a Jeremias uma palavra específica para Baruque. Versículo 2. Assim diz, Jeremias 45, 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Então, olha aqui que Baruque sentia. Disseste, Baruque dizia assim, ai de mim, acrescentou o Senhor tristeza à minha dor, estou cansado do meu gemido e não acho descanso. E olha, Baruque, ele estava refletindo um pouco que o próprio Jeremias falava essas coisas. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, que era melhor que ele não tivesse nascido. Então Jeremias mesmo, o profeta Jeremias, ele também tinha essas reclamações, sentia essa dificuldade, mas Baruque então, ele falava assim, ai de mim, vamos dizer assim, eu estou sendo fiel e Deus não está me premiando, Deus não está me abençoando, eu só tenho mais dor, mais sofrimento. Então, versículo 4, isto lhe dirás, assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei,
arrancarei o que plantei, e isso em toda essa terra. Deus está falando assim, eu mesmo estou sofrendo um prejuízo enorme, porque o que eu construí com Israel, o que eu construí do meu nome, o que eu construí ao longo dos séculos, eu mesmo estou destruindo. Então, você quer ficar bem, e até, Deus está dizendo, até eu estou levando prejuízo, estou sendo rejeitado, o que eu plantei está sendo arrancado. Então, agora a pergunta que Deus faz para Baruque, e é isso que eu acho que expressa, né, com José, ele recebeu a grandeza, mas nós sabemos que a grande maioria de nós não vai ter a grandeza, essa posição, essa projeção, essa exaltação que José recebeu. Então Deus falou com Baruque assim, versículo 5, procuras tu grandezas? Então essa é a pergunta. Você está procurando grandeza? Eu acredito que durante 13 anos Deus estava tirando do coração de José essa ambição por grandeza. Ele teve aqueles sonhos, a gente não tem como saber o que José pensava, se ele cria que Deus ia fazer algo especial ainda, a gente não sabe. Mas ele não se ofereceu, ele não se promoveu diante do faraó. Então, procuras tu grandezas, e essa é a palavra que Deus quer para todos nós. Você está procurando grandeza? Não as busques. Pare de buscar grandezas. Não tente ser um grande homem ou mulher de Deus, com nome, com ministério, com repercussão. Não busque isso. Busque a fidelidade, busque o que Deus tem para você. Aí ele fala, eu vou trazer mal sobre toda a humanidade. Nós estamos vivendo numa época semelhante, porque Jeremias e Baruque viveram numa época em que Deus estava preparando para trazer juízo sobre o povo de Judá. E nós estamos vivendo numa época em que o mundo e a própria igreja, e na verdade a própria igreja, Deus prometeu tratar com a igreja até antes do mundo. Então nós estamos vivendo numa época também em que Deus vai mexer, em que Deus vai julgar, em que Deus vai abalar tudo que pode ser abalado. Então, eu vou trazer mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua alma por despojo. Você vai ficar protegido, você não vai ser julgado junto com os outros. Então, ele está dizendo, o prêmio que eu posso te oferecer é isso, né? Mas dentro do nosso contexto maior, o que Deus oferece para nós é a alegria de servir a Deus na capacidade que Ele projetou para nós. Não procure grandeza, não se compare. Se a gente pudesse se livrar de comparações. Por que eu não sou reconhecido como esse, com aquele? Às vezes pessoas que eram, assim, imagina assim, se você fosse colega de classe, né, de uma pessoa que depois ficou famosa, como Einstein, sei lá, imagine assim, as pessoas que estudaram junto com eles e dizem que Einstein era um péssimo aluno, ele não era muito assim, disciplinado, não fazia as coisas que os outros faziam. Então imagine assim, você pensar, puxa, esse sujeito merece muito menos do que eu. Então a gente precisa realmente não se comparar com outros. A gente precisa aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, e essa então é a segunda lição da humildade. Escolha outro para... José falou assim, que o faraó encontre alguém que possa fazer esse trabalho. Ele não estava dizendo, eu sou a pessoa. Então, essa é uma das partes importantes aqui. O terceiro ponto que não está assim, explícito, é que assim, não é falado, mas um ponto que eu acho muito importante é que quando Faraó escolheu
José, então vamos ler como o faraó escolheu. José falou para escolher alguém e deu o plano, né? Ele falou assim, olha, tem que escolher alguém que possa recolher 20% de toda a produção e guardar, armazenar. Então tinha todo um trabalho, não era uma coisa, pode parecer simples, mas não era uma coisa tão simples. José foi um excelente administrador, porque ele recolheu 20% de toda a produção agrícola, de todas as colheitas, e armazenava, e não no lugar central. Nós descobrimos aí no versículo 48, ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades, descentralizado. Ele não tentou fazer um grande armazém ou colocar tudo na capital, não. Ele guardou nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o na mesma cidade. Então, ele fez, isso deve ter sido um trabalho imenso naquela época, não tinha tantos recursos e tantos exemplos. Ele criou armazéns, ele criou depósitos em todas as cidades, em todas as regiões, para poder ser uma coisa mais eficiente. Então, José deu todo esse plano, né, para Faraó. E versículo 37 fala assim, esse plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Versículo 38, Gênesis 41, 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Lembra que Faraó não era um seguidor do único Deus, do Deus verdadeiro. Então, na mente de Faraó, nós poderíamos até colocar um Deus com letra minúscula, porque Faraó não tinha essa consciência de quem é o verdadeiro Deus e que tem um só. Mas o ponto importante aqui é que, como José, isso aqui me chamou muita atenção, como José enfatizou que não era ele, como José falou, a capacidade não está em mim. Como José falou assim, quem está dando a resposta para o Senhor é Deus. Quando o Faraó resolve escolher José, ele também fala, puxa, mas como você é brilhante, como você é um escravo, como que você conseguiu, mas você é muito inteligente. Ele poderia ter exaltado a capacidade de José, mas o próprio Faraó entendeu o que José disse e falou assim, como nós encontraríamos alguém mais adequado para isso do que alguém em quem está o Espírito de Deus? Então o próprio Faraó reconhece que a capacidade não é de José. Ele reconhece que José representa alguém que tem a sabedoria de Deus. Que coisa linda! Se as pessoas que nem conhecem a Deus percebem por nosso testemunho, pelo jeito que nós falamos, que nós não confiamos em nós mesmos. E olha, ele ainda fala mais um pouco, versículo 39. Versículo 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso. Olha aqui, que testemunho. José testemunhou e Faraó aceitou o testemunho de que a sabedoria não era de José e, quem sabe, até por preconceito, Faraó podia pensar assim, nossa, como que um hebreu, ignorante, sem qualquer cultura, sem qualquer estudo, como é que ele sabe dessas coisas? Só pode ser Deus. A Bíblia fala no livro de Atos que os sacerdotes, os líderes religiosos, eles perceberam que os discípulos que eram galileus, os apóstolos, que eram galileus, que eram pessoas sem cultura, eles perceberam que eles tinham estado com Jesus. É isso que as pessoas precisam ver. Não admirar a nossa inteligência, não admirar a nossa capacidade, não bater palmas para a nossa inteligência, mas eles precisam olhar e dizer, só Deus poderia dar
tanta sabedoria. Por isso nós queremos você, não porque você é grande, mas queremos você porque você tem o Espírito de Deus. Então Faraó escolheu também baseado nessa compreensão que o próprio José tinha passado para ele. Então ele disse, o terceiro ponto que não tem assim, uma resposta, simplesmente Faraó fala, como nós já lemos, você vai ser o governador, você vai ter autoridade absoluta, só abaixo de mim. Mas o ponto e eu queria só fazer uma rápida comparação com algumas outras personagens na Bíblia, que a verdadeira humildade, primeiro, é saber que a capacidade não é nossa. Mas depois tem um aspecto que é a humildade também, porque às vezes a gente até chama de falsa modéstia, né? Eu não posso fazer, não sei o quê. E eu vou lembrar, vamos recordar a vida de Moisés. Moisés, no início, né, foi criado pela filha de Faraó, ele achou que ele podia libertar o povo dele e ele matou o egípcio, mas aí ele ficou 40 anos no deserto, se tornando uma pessoa quebrantada. E quando Deus chamou, no final dos 40 anos, lá no Monte Sinai, quando Deus chamou na sarça ardente, vocês se lembram que Deus foi falando que estava enviando, que chegou a hora que Deus ia usar a vida de Moisés para libertar o povo, e Moisés foi dando desculpas, e foi dizendo, não, mas eu não sei dizer quem o Senhor é. Aí Deus falou assim, não, você pode falar que eu sou o que sou, que está enviando você. Mas as pessoas não vão prestar atenção. Não, você vai ter sinais sobrenaturais. Eu não sei falar, eu vou te dar, eu mando o Arão que sabe falar junto com você. Deus foi dando respostas para cada uma das desculpas. E no final, então, esse é o momento em que precisa ter humildade. Porque quando você percebe que você não sabe, que você não tem poder, que você não tem persuasão, que você não tem dom, tudo que Moisés falou, e Deus estava falando assim, não se preocupe, eu vou com você. A humildade, então eu quero contrastar a pessoa de Moisés e o que o anjo Gabriel falou com Maria, no hebraico Miriam, né? Deus falou com Miriam, mãe de Jesus, que ela ia ter um filho sobrenatural, filho de Deus, e ela também ficou assim, estarrecida, ficou admirada, quem sou eu, como que isso pode acontecer, eu não sou ninguém. Quantas pessoas, né? Gideão falou que não era ninguém, muitas pessoas chamadas por Deus falavam, quem sou eu? Isaías, diante do trono de Deus, falou assim, eu sou uma pessoa de lábios impuros, como que eu posso ir? Então, é humildade você reconhecer que você não tem capacidade. É humildade você não ter confiança em si mesmo. É humildade saber que você não tem o dom, a capacidade, o poder, etc, etc. Mas é humildade também você dizer como Maria, que é aquela frase, que é a frase que ecoa sempre quando nós pensamos em Deus escolher uma pessoa que não tem nada e falar de uma coisa tremenda que toda moça judia desejava ser o instrumento para trazer o Messias. E o anjo falou com ela e ela falou, então seja feito comigo aquilo que o Senhor disse. Então essa é a humildade, é aceitar a responsabilidade. Com essa humildade, não tenho nenhuma capacidade, mas o Senhor que está mandando. Quando Moisés falou com Deus, eu não tenho como falar, eu gaguejo, eu não posso. E Deus falou assim, eu sou quem criou a língua, sou eu sou capaz de capacitar você. Então a humildade é dizer, porque assim, quando você se recusa, é orgulho. É orgulho porque eu não quero falhar, eu não quero aparecer como alguém que não consegue fazer, eu fujo. Então, a Bíblia fala que Deus ficou irado com Moisés.
E aí Moisés acabou aceitando, mas a humildade é falar como Maria falou, tá, se é o Senhor que está falando, eu não me escolhi, eu não corri atrás, como Deus falou com Baruque, eu não estou procurando grandeza, eu não estou indo atrás dessas coisas, mas se é o Senhor que falou, se é o Senhor que deu essa ordem, se o Senhor disse que vai fazer, então eu aceito. Então, José não tem uma frase aqui dizendo eu aceito, mas ele aceitou, ele assumiu essa posição, sabendo que era Deus que estava fazendo. E a última coisa que nós podemos colocar aqui nesses princípios de humildade, como já mencionei, Faraó mudou o nome de José, deu um nome egípcio para ele, deu uma esposa egípcia. E lembra que Deus sempre falava, não é para vocês casarem com pessoas de outros povos, porque eles são de outros deuses. José casou com a filha de um sacerdote pagão. Agora, o que a gente pode concluir disso? Lembra que Daniel e os 3 amigos dele, que tem muitos paralelos, né, entre José e Daniel, mas lá na Babilônia, Daniel e os amigos dele, eles foram levados para aprender a sabedoria da Babilônia. Ele passou pela escola, ele aprendeu, como Moisés também foi instruído na sabedoria do Egito. Então, às vezes nós pensamos, os nossos filhos, a geração mais jovem, eles não podem passar, eles não podem ser colocados assim, é algo muito sério, né? O sistema de educação, as universidades, os cursos, o curso desse mundo é muito sério, não estou menosprezando isso, mas o que eu quero dizer com base nesses textos Deus pode guardar a pessoa no meio da contaminação. Daniel passou pela escola da Babilônia, mas ele não entrou naquela sabedoria. Quando Nabucodonosor chamou, ele dependeu de Deus, ele não recorreu aos princípios que ele aprendeu, ele não utilizou, ele dependeu de Deus. Daniel e os 3 amigos tiveram os nomes mudados para nomes babilônios, mas isso não mudou o coração deles, eles não se tornaram, eles não se corromperam. O grande exemplo de Daniel e dos 3 amigos também é que eles não se corromperam. Essa é a glória. Isso é maravilhoso, é possível. Deus não queria que os descendentes de Abraão se casassem com pessoas de outras nações para não abandonar a fé, para não abandonar a pureza. Mas Deus não tem problema. José, e acho que muitos dos irmãos, o próprio Judá, eles se casaram com pessoas de outras nações. Não é isso que muda. Deus tinha uma razão para proibir isso, e isso vai aparecer em outras épocas, como no tempo de Neemias, que não era mesmo para se corromper com os costumes, para criar família com outros princípios, seguir outros deuses. Mas o que eu quero dizer é, José, como é que a gente pode saber que José não seguiu, não foi influenciado pela esposa dele? Porque aqui no mesmo capítulo 41, durante os 7 anos de fartura, foi que nasceram os 2 filhos dele. Gênesis 41, versículo 50. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés. Bom, quem estuda as línguas e os entendidos, os estudiosos, dizem que esses nomes, Manassés e Efraim, foram nomes hebraicos. José casou com uma mulher egípcia, mas ele deu aos seus filhos nomes hebraicos. E ele declarou a fé que ele tinha em Deus. Ele chamou ao primogênito Manassés
e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. É até meio estranho você pensar assim, eu esqueci da casa do meu pai, mas o que ele está dizendo virou a página, eu não fiquei na amargura, eu estou aqui fazendo o que Deus quer, e ele reconhece Deus, ele dá um nome para o filho que honra a Deus. O outro, Efraim, ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele continua entendendo que Egito é a terra da aflição para ele, mas ele honra Deus. E durante todo o resto do livro de Gênesis, nós nunca vemos nenhum sinal. José é uma pessoa que honra Deus. Nós vamos ver, a história vai se desenvolvendo, nós vamos acompanhando, mas é o que eu coloquei aqui: poder, fama, posição não devem mudar o que nós somos em Deus, a nossa verdadeira identidade. Se qualquer tipo de sucesso, se qualquer tipo de abundância, né, a pessoa, quando passa por falta, algumas pessoas, quando começam a ter assim, uma mudança de sorte, uma mudança de situação, às vezes as pessoas mudam. Mas eu lembro de várias pessoas contarem a respeito, assim, até, por exemplo, de alemães, depois da Segunda Guerra Mundial, não só da Alemanha, tantos lugares, anos depois, as pessoas que viveram tempos de escassez econômica nunca deixaram de ser cuidadosos com os recursos, nunca jogavam comida fora, não desperdiçavam, porque eles sabiam, eles viveram a situação de extrema necessidade em que a pessoa tinha que economizar, tinha que guardar cada migalha, porque cada migalha era importante para sobreviver. Então, eu quero só terminar lembrando que nós vamos falar sobre isso na próxima vez, mas 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E a sabedoria de Deus, uma coisa super óbvia, se você sabe que vai ter 7 anos de falta, a coisa mais óbvia é você economizar, você guardar. Mas, primeiro que, em geral, não tem esse aviso. Quando você tem 7 anos de fartura, ou 1 ano, ou 3 anos, seja quanto for, quando você tem um tempo que vai bem, você aproveita a oportunidade e faz o que você nunca pôde fazer. E eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, Deus tem que mostrar para cada pessoa, mas uma coisa eu quero dizer: nós estamos vivendo em um tempo, toda a história humana é uma oscilação entre tempos bons e tempos ruins. Tempos de paz e tempos de guerra, tempos em que as pessoas em geral, isso pode ser no coletivo, né? Tempos de boa economia, tempos de inflação alta, de dificuldade, de desemprego, sempre tem oscilações. Isso pode depender dos governantes, mas pode não depender. Tem tantas coisas que não dependem. Situação do mundo, situação de guerra, situação de desastres naturais. Então, e nós vivemos numa época, chegando perto da volta de Jesus, eu lembro de ter tido assim, essa consciência muito clara durante a pandemia. Nunca mais assim, todo mundo queria que acabasse a pandemia para voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Às vezes vai ter períodos em que parece que vai voltar ao normal, mas lembrem, o tempo de dificuldade está ali, chegando, está no horizonte, está quase chegando. Então, o que nós devemos fazer? Se você tem um pouco mais, se você tem um momento em que você não precisa economizar tanto, mas não desperdice, use o que você tem. E aí tem tantos textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que falam, né? Jesus falou assim, como é que você guarda
como é que você, aqui no caso de José, eles tinham que guardar o recurso mesmo, a colheita, os grãos. Mas Jesus disse que a melhor maneira de nós economizarmos, a melhor maneira de nós nos prepararmos é gerando tesouros eternos. E isso é dando, não guardando, não usando para o nosso próprio prazer. Por que Deus daria 7 anos de fartura? Justamente porque viriam 7 anos de falta. Então, quando Deus dá algo a mais, tome cuidado, não use esse algo a mais para si mesmo. Ore, busque a Deus. Como é que eu posso preparar? É sábio você ter uma reserva, você guardar, mas a Bíblia diz que é mais sábio ainda você colocar seu tesouro não nas coisas materiais, você repartir, você dar, é o contrário do que nós faríamos, né, assim, no sistema material. Então, o poder, a bênção, a prosperidade não é para mudar. Se você mudou, se você mudar com alguma mudança de sorte, tem alguma coisa errada. Não é para mudar, é para continuar sendo cuidadoso, é para continuar guardando, sendo um mordomo, fazendo o que Deus deseja com aquilo que Ele deu para você. Então, essas são algumas lições que nós aprendemos, o que é a verdadeira humildade e como José lidou com isso. Que Deus nos ajude, que nós possamos também aprender com Ele e principalmente com o próprio Jesus, que encarnou tudo isso e muito mais. Senhor, que a Tua mão esteja sobre nós. Nós não sabemos exatamente o que vem pela frente, mas em cada momento da nossa vida, em cada etapa da nossa vida pessoal ou coletiva, que nós possamos usar os recursos que o Senhor dá para a Tua glória, para o Teu reino e nos preparar verdadeiramente para aquilo que vem pela frente. Pedimos a Tua ajuda, a Tua sabedoria e, acima de tudo, a Tua humildade para sabermos lidar com todas as situações da nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.